E aí, pessoal, estamos ao vivo, estamos começando agora mais uma live pela página Temos. Hoje a gente vai ter, essa semana na página a gente está falando sobre gaffer, grip e maquinista, são as duas profissões do departamento de fotografia que a gente está falando. E hoje a gente vai ter a honra de ter aqui com a gente uma das figuras super conhecida, uma pessoa que trabalha no cinema nacional já há muitos anos, já participou de várias produções, vários filmes importantes do nosso cinema, como maquinista, chefe de maquinário e até outros cargos. Então a gente tem hoje a honra de ter aí com a gente o Vodou. Eu tenho aqui uma breve descrição aqui do Vodou. Ele já trabalhou em grandes filmes como O Alto da Compadecida, Os Normais, o filme, Chico Xavier, SOS Mulheres ao Mar. No passado ele trabalhou no filme Leila Diniz, Luar sobre o Parador, a produção estrangeira, Romance da Empregada, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Todo mundo que foi criança aí nos anos 80 vai lembrar desse filme. E diversas outras produções. O Vodou já entrou aqui com a gente vai começar falando com ele. Vamos que vamos. E vamos conversar sobre produção, que é super importante, né? Todo mundo que trabalha com cinema sabe da importância da maquinária para qualquer fotografia acontecer, né? Então, para a gente é uma honra ter o Vodou aqui, que acabou de entrar. E aí? Opa! Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Joverci Souza Silva. Imagina, né? Pois é. Falar Joverci Souza Silva ninguém conhece. Quando a gente foi te adicionar no Instagram, eu fiquei surpreso com esse nome. Não imaginava. Quem te chama de Vodou não faz ideia que esse é o seu nome, né? Olha, algumas pessoas conhecem, mas quando eu quero passar batido, eu falo Joverci, entendeu? Que o Vodou, nossa, o Vodou é conhecido, né? Tem pessoas que muitas vezes chegam num set e não me conhecem pessoalmente, mas conhecem o Vodou. O Vodou sobrepôs o meu nome. Joverci, ninguém sabe quem é. Não, beleza. Quando eu quero passar batida, eu falo, só me chama de Joverci, entendeu? O pessoal nem sabe que tá falando com você, né? É verdade, é E verdade. aí, Vodou, como que você tá? Como é que anda tudo aí? Conta aí pra gente. Olha, eu estou bem, né? Nesse momento aí que todos nós temos que ficar numa segurança em casa, porque tem um vírus aí andando e temos que tomar muito cuidado, né? Mas estou bem, minha família está bem, graças a Deus, e Legal. torcendo que voltamos a trabalhar, voltamos a filmar, né? Porque um técnico de cinema parado é como um jogador sem bola, né? Então, enfim, tô torcendo, tô aqui numa fissura doida para voltar pro set de filmagem, que foi minha vida toda e será minha vida toda, né? Eu acho que todo trabalhador do cinema quer que volte o mais rápido possível, né? Com certeza, né? E vai voltar, com certeza. Com as Vai devidas voltar, mudanças, temos que ter fé. mas vamos chegar lá. Vodou, começa falando pra gente, então, você falou aí uma pessoa que acabou de comentar que há tantos anos, né, você tá no cinema. Conta um pouco da sua história pra gente, como é que você começou, como é que você foi parar nessa loucura aí que é trabalhar em filmes. Pois é, foi por acaso, né? Foi por acaso. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham no cinema, não é assim, estava assim, de repente aconteceu. Eu, na realidade, eu trabalhava com uma pessoa que ele era produtor, ele investia em cinema, na realidade. E eu fazia meio que motorista e segurança dele. Né? E um belo dia eu cheguei num set de filmagem, no qual ele estava investindo dinheiro, né? E, assim, vi todo mundo ali naquela movimentação e comecei a ajudar os caras, né? Imagina, eu trabalhava de terno e gravata, né? Eu fazia meio que motorista e segurança pessoal dele, andava armado, aquelas coisas de segurança. Ele era uma grande figura do cinema, não do cinema, mas um empresário, né, um francês, o nome dele, eu posso dizer que ele também é da área, ele continuou na área de cinema, se chama Patrick Monet, né, um francês, e ele foi o responsável, né? No filme Bete Balanço, foi o filme Bete Balanço, ele era um dos produtores que investiu dinheiro.
né? Ah, legal. Mas aí aconteceu que ele... Então, o Bete Balanço foi seu primeiro set de filmagem que você... Foi meu primeiro set visitando, né? Visitando. Sim. E aí, logo em seguida, ele foi embora para a França. Assim, houve um problema. Ele falou, não, vou embora para a França e você... O que você quer fazer? Eu falei, eu quero continuar. Aí já tinha conhecido alguns técnicos da área de cinema. E eles falaram, cara, sai dessa área de segurança, de motorista e vem trabalhar com a gente, entendeu? Legal. E eu, um belo dia, eles me convidaram e eu entrei dentro de um set como estagiário. O meu primeiro filme estagiando foi o Rock Estrela, né? Do finado Lael Rodrigues, que o Deus o tenha, uma grande figura, uma pessoa maravilhosa. E assim, foi super bacana, né? Trabalhar. Aí comecei naquela empolgação e assim, é como um vício, né? Uma cachaça que depois que você entra, você não sai mais. É complicado. A famosa pulga, né? Que te pega, nunca mais sai. Exatamente. Parece que entra no teu sangue e você não consegue fazer outra coisa. Uhum. E aí, desde então, desde do Rock Estrela, aí veio outros filmes, outras produções. Uhum. E fui gozado, que eu comecei, na realidade, não como maquinista. Porque essa função de maquinista surgiu já depois de vamos dizer, uns 5 anos depois, entendeu? Porque como estagiário existe uma história muito boa, que é o seguinte, o cinema nosso, as equipes eram formadas, era um chefe de elétrica, um assistente, um chefe de maquinária e um assistente e um coringa. E eu, no meu caso, eu fui o coringa. E o coringa, você fica ali entre as duas equipes. Você trabalha o tempo todo, porque quando uma está parada, a outra está trabalhando, entendeu? Então não tem... é literalmente o estagiário, né? Exatamente, é um estagiário que existia, né? Você ganhava muito pouco, você tinha um percentual, um salário mínimo. Você via todo mundo ganhando muito dinheiro e você com aquele cheirinho, mas aí você tinha que realmente querer fazer para continuar, porque era duro, a vida era dura. E você levava aí pelo menos uns 2 anos como estagiário, entendeu? Uhum. Era necessário você passar pelo estágio para se tornar para se tornar um ajudante, que nem era assistente ainda. Entendeu? Legal. Que década então, a gente está falando, Vodu? Anos 80, 70? Os anos 80. 80, né? Os anos 80, que eu comecei em 84, 85, entendeu? Legal. E aí, na realidade, a minha primeira função no cinema foi na elétrica, né? Então eu aprendi tudo, eu trabalhei com os grandes mestres da elétrica da época, né? Os caras eram fera, né? Tem uma história muito engraçada que um belo dia eu cheguei no set com um alicate, olha só, um alicate, uma marca chamada Corneta, que é o senhor alicate. E aí o finado, que Deus o tenha, uma figura muito inteligente, chamada Sandoval. Aí ele falou, poxa, mas o que é isso? Que bacana esse alicate que você comprou, deixa eu ver. Aí eu peguei, inocentemente, dei para ele o alicate. Ele pegou meu alicate e jogou, a gente estava perto do mar, jogou lá no meio do oceano. Falou, você não é profissional ainda, então você não pode usar ferramenta. Nossa. Só vai usar a ferramenta quando você se tornar profissional. Por enquanto, você tem que aprender para que serve uma três-tabela, para que serve uma garra, para que serve, então... Ele me deu uma travada ali e eu falei, não, eu tenho que aprender mesmo. Para você usar uma ferramenta sem saber para quê, né? Não tem sentido algum, né? E aí foi. Também é aquilo que a gente estava comentando, né? Nessa época era uma época que também a gente não tinha tanta formação, né, em audiovisual. Embora hoje a gente tenha bastante, mas é aquela coisa, né? A gente aprende fazendo mesmo, né? No set de filmagem. Aprende fazendo, exatamente. E para você entender, para que eu, assim... adentrasse num set foi mais de 2 anos como estágio, porque você ficava no caminhão arrumando o material chegava na porta do caminhão, que era um caminhão só para as 2 equipes, e você conheceu o equipamento. Para você sair da porta do caminhão até a porta do set levava 2 anos. E você pegava o material para levar para o profissional na entrada do set, você não entrava no set.
Uhum. Era um negócio muito rígido a formação, entendeu? Então, minha formação foi ali muito rígida, tanto que eu fiquei 10 anos como assistente. Aí, depois daquele momento, né, do estágio, eu consegui o meu primeiro registro, que foi, se não me engano, em 86, se não me engano, pelo SATED. Ainda não existia o STIC. E aí eu consegui meu primeiro registro profissional. Olha, para mim tirar o meu primeiro registro, mais ou menos 6 chefes, grandes chefes da elétrica e maquinária e diretores de fotografia teve que assinar para que eu pudesse adquirir o meu primeiro registro profissional. E quando E que aí, a Cris D'Amato, diretora, que participou aqui da gente de uma live na semana passada, na sexta-feira, que inclusive quem quiser assistir está salvo aí no nosso feed, no nosso IGTV, ela perguntou para você quando que você se tornou maquinista-chefe. pois é, essa história é muito boa. Porque eu fiquei com o Nilo, né? O Nilo foi meu grande formador na maquinária, né? Porque teve um momento que você ali, eu sabia fazer as duas coisas. Mas eu vi que a maquinária era muito mais desafiadora do que a elétrica. A Uhum. elétrica enfim, né? É uma matemática exata, né? É uma ciência exata. Não tem como você ou você erra ou você acerta mesmo na elétrica. E na maquinária não. Na maquinária é uma matemática que você pode, 2 mais 2 pode dar 5. Né? Como é isso? É verdade. Você não é uma matemática exata. Você chega num momento que o diretor te cobra alguma coisa que você fala, cara, eu vou ter que fazer. Essa cena tem que sair. Então, o Nilo, um grande amigo, um grande maquinista, um beijo para o Nilo, né, que foi o responsável por eu estar aqui, com certeza, na maquinária. Ele me puxou para a maquinária. Ele falou: não, cara, você vem para cá, porque a tua cabeça é muito boa para essas coisas de criação, de coisas, e vem para aqui, para o meu lado. Então, Legal. eu fiquei 10 anos com o Nilo como assistente. Aí, um belo dia, e assim, aí eu dividi alguns filmes com ele, tem um Farol que ele estava fazendo, aí ele foi fazer um outro longo, eu assumi como chefe, mas ele ainda estava saindo de assistente para chefe, voltava como assistente e ficava junto com ele. Aí um grande trabalho que aconteceu, eu fui fazer visita de locação para um filme chamado Anaconda, o primeiro Anaconda que aconteceu. É, hollywoodiano, E né? exatamente. Famoso, clássico. É um clássico. O Nilo estava fazendo Tieta. Aí ele falou: olha, já tinha o Voodoo, já era Voodoo no cinema. Voodoo, você não vai fazer o Tieta, porque tem um grande longa que eu preciso que você vá fazer visita de locação. Para quem não sabe, a visita de locação é muito importante numa filmagem, porque dali se decide tudo que vai ser usado, as locações, como Uhum. vai ser filmado, né? O que você vai usar de equipamento. Então É é uma uma etapa que faz parte responsabilidade da danada. pré-produção, né, de um filme, antes de Exatamente, começar a porque filmar. você imagina, Manaus, na época, não tinha nada, assim, você tinha que levar tudo de avião ou de barcos, né, de caminhões que iam até Belém, levavam 7 dias de Belém até Manaus. Eu acho que ainda é isso, né, para você levar equipamento. Então você tinha que levar as coisas certas, você tinha que saber exatamente o que você iria usar para que quando chegasse lá não faltasse nada. Então a visita de locação era muito importante, o Tech Scout, né, Uhum. em inglês, né, isso é visita de locação. Então chegou o momento, aí eu falei, quando voltou para montar a equipe no Rio, já tinha feito, dei para o Nilo tudo certinho, falei, olha, aqui está o Scout, tudo pronto, tudo escrito, olha, aqui os gringos pediram de equipamento, é esse que eles vão usar, isso vai ser usado. Aí o Nilo falou comigo, falou, pô, Voodoo, então vamos viajar tal dia. Alguém tinha me chamado já para fazer um trabalho com pouca grana, mas eu iria chefiar e assinar verdadeiramente o meu primeiro trabalho. Legal. E aí eu falei com o Nilo, falei, pô, Nilo, eu sinto muito, mas eu não vou fazer o filme. O Nilo, naquele momento ele olhou para mim, você tem certeza? Eu falei, cara, ele falou, não,
você está pronto. Ele ficou triste naquele momento, mas ele entendeu que era o momento de eu cortar o cordão umbilical e andar com minhas próprias pernas, né? E ele falou uma frase que até hoje eu levo comigo, ele falou, cara, vai e não tenha medo de inventar, não tenha medo de arriscar, porque o maquinista que tem medo, ele está na profissão errada, entendeu? Legal. Quem desiste não é você, quem desiste é o diretor, né? Que ele vai perguntar quanto tempo, aí você fala para ele, olha, o tempo não importa, eu vou te dar pronto, entendeu? Mas ele quer filmar em 10 minutos, fala 10 minutos realmente. Então quem desiste sempre é o diretor, a gente não desiste nunca. Né? Legal, se ele falar, eu quero aproveitar esse gancho e explicar, né, para quem não conhece, quem não está familiarizado com o dia a dia de um set de filmagem, o que é então o maquinista, o que ele faz, qual é essa função, qual que é a importância dessa função para realizar um filme? Olha, a função do maquinista é de criar, né? Ele cria coisas que não existem, né? Literalmente não existe. Aí pensa assim, mas o maquinista é responsável pelo movimento. Não, sim, ele é responsável pelo movimento de grua, de carrinhos e... não, eu queria... Desculpa, é que a Cris comentou assim, eu não desisto. Você falou que o diretor desiste. Aí a Cris comentou, eu não desisto. Exatamente, mas tem diretor que desiste, fala, não, eu tenho que filmar agora. Então, enfim, né? A gente fala para ela, agora quem vai desistir vai ser você, a gente não vai desistir nunca. E os diretores te desafiam, né? Hoje em dia, menos, né? Que, de primeiro, o maquinista, vou voltar a falar, o que é o maquinista? O maquinista é responsável pelos movimentos de câmeras, né? Em geral. Todo movimento. Hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia existe drones, existe as câmeras remotes, enfim. Mas se você quiser botar uma câmera no helicóptero, é o maquinista que é responsável por ela. Se você quiser botar uma câmera no navio, é o maquinista que é responsável de criar e dar segurança àquele equipamento, que muitas vezes custa $1 milhão, né? Tem equipamento, uma câmera que é mais caro do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ninguém imagina quanto é caro uma câmera. Hoje é mais barato, mas antes, vamos voltar um tempo atrás, uma câmera custava $1 milhão, $1 milhão, sei lá. Era um preço absurdo. E tem o cara que coloca ela na tua mão e fala, ela é tua, e você é um guardião daquele equipamento. Né? Você tem que fazer tudo acontecer e dar segurança para ela, e não só para ela, mas o maquinista, ele é um guardião do set. Né? Eu fazendo um filme americano, um tempo atrás, e eu estou lá, uma Panther, que é um equipamento maravilhoso, um equipamento caro, um equipamento muito caro, a Panther, né? Deve custar aí seus... Vamos botar aí, hoje, no dinheiro de hoje, $400 mil, uma Panther. É muito baratinho. Caro. É baratinho. Mas o que é uma Panther, para a gente entender? É um dolly totalmente automatizado, entendeu? Um dolly totalmente automatizado que te dá vários movimentos. Você programa um movimento de subida, de descida. E é por isso que ele é caro, entendeu? É usado muito no cinema americano. Aqui no Brasil... Depois do Luar Sobre o Parador, começou a usar os dollies, né? Verdadeiramente depois do Luar Sobre o Parador. E os caras trouxeram os dollies para a gente e a gente aprendeu a usar. Voltando a falar sobre o que o maquinista. O maquinista, na realidade, ele é responsável por toda a montagem, toda a segurança que envolve os equipamentos e pessoas no set. Porque o olhar do maquinista é um olhar, digamos assim, do iguana, que ele vê o que ninguém vê, né? Fala, olha, ali está perigoso, ali pode cair, aquela pessoa não está bem. Então, aquele refletor está mal posicionado. Então, o olhar do maquinista é muito bom. Voltando a falar sobre a produção americana, me vem o assistente de direção de uma produção dessas produções de milhões e milhões de dólares, né? E me pergunta, podemos rodar? Eu olhei para ele todo assim, na minha humildade, eu falei, ué, será que... Eu falei, pode. Não, aí tinha um tradutor e falou, não, porque quem dá o aval, se o set está ok, seguro, é o K-Grip, é o maquinista-chefe. Então, se você falar não pode rodar, não pode.
Então eu entendi qual a função ali do maquinista. O maquinista realmente é responsável para que dê certo um set de filmagem, tem que ter um maquinista. Não estou puxando sardinha, né, a brasa para minha sardinha, mas tem que ter um maquinista. A gente tem uma frase que é o seguinte: se você tiver algum problema, diretor, consulte o maquinista. Ele vai te dar soluções. E muitas vezes não é soluções mirabolantes, não. Soluções simples para grandes problemas, entendeu? Uma solução que vai resolver, que ele vai falar assim, como esse cara conseguiu essa solução. Né? É uma coisa assim que o maquinista é um ser diferenciado de outros seres de dentro do cinema, com certeza. Inexplicável, né? É inexplicável, porque não há como a matemática, você já estudou, você sabe que a matemática é uma ciência exata, né? 2 mais 2 é 4, não é isso? O maquinista consegue fazer de 2 mais 2, 5. Aí você fala, como? Porque ele trabalha com coisas que muitas vezes você não dá a menor. Como é que ele vai usar aquilo para fazer esse efeito? Eu já fiz coisas que até eu falei, eu duvido. Eu falo, cara, como é que aquilo deu certo? Tinha tudo para dar errado. Mas eu acho que até os anjos ajudam o maquinista, entendeu? O maquinista tem um anjo que é o cara que trabalha 26 horas por dia para não deixar nada acontecer de errado com ele, entendeu? Porque, cara, a gente vê os sets americanos, um maquinista fazendo umas coisas, você fala, cara, como foi aquilo? Como é que ele chegou, né? Você pegar uma câmera, muitas vezes que eu já fiz, uma tirolesa, uma distância de 50 metros, e você pegar uma câmera e você falar, ela vai passar pelaquela janela, e ela passa pelaquela janela numa tirolesa, entendeu? Isso que eu ia te perguntar, porque você falou essa coisa, né, do maquinista responsável por onde vai colocar a câmera, como vai posicionar, como esses movimentos vão acontecer. Mas aí eu ia te perguntar justamente isso. Quais são esses problemas, né? Que você fala, é o cara que com criatividade resolve o problema. Quais são esses problemas, né? Que o maquinista se depara num set? Olha, eu já me deparei com alguns problemas, assim, muito sérios. Né? Eu fazendo o filme da Carla Camurati, se ela estiver vendo, um beijo para ela. E vou te falar, aí eles queriam... Qual filme? Carlota Joaquina? Não, Carlota Joaquina não teve tantos desafios. Então, foi a retomada do cinema, eu fiz também, o Carlota Joaquina, que, olha, o diretor de arte, nossa, o cara fez a famosa castelo de papel, né? O cara trabalhava com papel, fazendo pedras, o cara, eu não sei se ele ainda está ainda por aí, mas, olha, o cara era muito fera. E a Carla Camurati... No filme Copacabana que eu fiz, ali tive uns desafios bacana também, porque ali eu fui desafiado a jogar uma câmera de uma torre de uma igreja. Eu fiz uma traquitana. Traquitana, para quem não sabe, é uma coisa criada pelo maquinista, não existe pronto. Você tem que criar de acordo com a cena que vai ser rodada. Eu não sei se a explicação tá clara para as pessoas, mas o maquinista tem que criar uma coisa ali feita ou de madeira ou de ferro para funcionar dentro daquela cena naquele momento. E eu criei uma situação que a câmera desceria como se fosse o ponto de vista da queda de um menino que caía numa torre da igreja. Beleza? Beleza. Pô, criei tudo certinho, que a câmera ia descer, embaixo tinha umas 4 ou 5 pessoas embaixo, que a câmera ia passar no meio deles lentamente, e lá na pós, né, ia resolver o problema da velocidade. E aí, beleza. E essa torre da igreja, se não me engano, deveria ter uns 20 a 25 metros de altura. E tudo certo, as cordas, roldanas, né, que o maquinista usa muitas cordas e roldanas, dependendo da traquitana que ele vai usar. Beleza? Aí eu falei, não, tá tudo certo, tudo feito, beleza. Chegamos lá, montamos. Aí o diretor de fotografia, que era o diretor do filme da Carla, chegou para mim e falou, não, isso não vai funcionar desse jeito, porque vai ficar complicado para a gente linkar o movimento
das pessoas que estão embaixo, porque era o ponto de vista Verdade. do menino que ia cair da torre da igreja, entendeu? Uhum. E aí, como é que eles iam sincar o movimento das pessoas interagindo com o menino? Cuidado, menino, cuidado aí que você vai cair dessa torre. E aí, eu fui desafiado. Se chegasse desafiado. na pós e fosse diminuir a velocidade ali do frame. Como é que ia fazer a velocidade da certo. câmera descendo e os caras fazendo o movimento? Ia dar uma loucura, né? Eu fiz um filme com o José Alvarenga, que ele é craque nisso, de fazer movimentos ao contrário. Depois eu vou contar sobre essa história, que o filme dele também foi um filme que também foi meio difícil, mas foi legal de fazer. Aí o que aconteceu? Uma coisa, a Mara comentou aqui que a Emília Ducan e o Tadeu Burgos foram os diretores de arte do Carlota, que você comentou que foi tudo muito feito de papel, né? No improviso. Nossa, olha, A Casa de Papel não é a série. É o filme. Você também fez. E aí, olha, a Casa de Papel não é a série, é o filme da Carla Camurati, porque ela usou muito papel nos castelos. Cara, é um filme que eu aconselho todo mundo que não viu ver, que é um filme lindíssimo. É um filme, uma fotografia. O Breno Silveira, olha, Breno Silveira, eu acho que foi o primeiro longa do Breno Silveira, entendeu? Como diretor de fotografia, né? Que ele já fazia algumas coisas, mas o primeiro longa dele foi o Carlota Joaquina, que foi um sucesso absurdo, a retomada nossa do cinema nacional. Então eu estou aí na história também da retomada do cinema, olha aí. Legal. Então, Tati também estava no filme. Agora, ninguém imagina o figurino era feito de papel, né? Você assistindo o filme é uma coisa que pois é verdade. Ninguém imagina, né? Um negócio... E o orçamento do filme também, eu acho que é a magia do cinema. O cinema é uma sétima arte maravilhosa, né? Uma arte que é feita como se fosse uma coxa de retalho. Cada um costura aquele pedacinho que você fala, que maravilha, aquele mosaico bacana que é uma coxa de retalho. Voltando a falar do filme da Carla, o Copacabana, aí o diretor me desafiou. Falou, olha, mas tal maquinista já jogou uma câmera. Aquilo, sabe, mexeu com o meu ego. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu não sei se o maquinista jogou, entendeu? Mas eu falei, não, eu também jogo, não tem problema nenhum. E eu criei ali um sistema absurdo de roldanas, de redução de peso, mas ela tinha que ter a velocidade normal. Você imagina uma câmera, uma 535 Evolution, com bateria tijolão, que eram umas baterias que pesavam quase 10 quilos cada bateria. Só sei que o total da Traquitana, ela estava pesando quase 50 quilos, né? E eu aqui segurando... Era, né? Na época, ainda era película na época, né? Sempre película, né? A gente fez a transição na mulher, que foi a transição, a gente saiu da película para o digital, para HD, foi lá com o José Alvarenga, que ele também está lá na história lá. E aí, você imagina, 50 quilos aqui, quando ela chegasse embaixo, ela deveria chegar numa velocidade, sei lá, uma velocidade além do som, né? Uma coisa assim que você não imagina. Como é que você vai calcular isso em 10 minutos, em 20 minutos, né? Como é que você vai calcular? Então, o anjo da guarda do maquinista, com certeza, ele já estava ali do lado, já ajudando, porque, olha, a coisa... E tinha pessoas embaixo, né? E eu tinha que passar com essa lente no meio dessas 5 pessoas, não acertar ninguém, e ela tinha que parar 10 a 15 centímetros do chão para encher a lente mesmo, entendeu? E quem fazia o freio, né? Eu cheguei a uma razão de quê? Como você chega a uma razão? Eu também não sei, porque o maquinista realmente é esse ser que ele faz no 2 mais 2 virar 5. Então, como você chega a uma razão muito rápida que aquilo vai dar certo, que aquilo pode dar certo? Tudo isso no momento da filmagem, né? Ali no set. Não, tudo rolado, não tinha... Era aquilo, entendeu? Vamos rodar. E todo mundo aposta, os atores apostam, e um dia de filmagem, uma hora de filmagem que você atrasasse num longa-metragem é uma fortuna. É dinheiro que não sabe. E ali está na sua mão. E aí eu falei, não, eu vou jogar, vamos sim. Vamos descer essa câmera como se fosse a queda do menino mesmo, ponto de vista da queda dele.
E tinha um assistente meu que era um maquinista, que hoje não era assistente, era meu primeiro assistente na época. E hoje ele é maquinista. Ele parecia o Johnny Bravo, né? Um cara de camisetinha, todo forte, todo malhadão. Ele era o freio, né? Porque eu criei um sistema de freio que tinha uma marquinha vermelha na corda, que essa marquinha vinha numa velocidade absurda, e quando chegasse naquele ponto ele freava com 8 de alpinismo, que era uma coisa que se usa. Não tem, hoje em dia tem o gri-gri, que é um aparelho que você usa para parar a sua queda. Quando você estiver caindo, você freia, você pode largar a mão que ele freia. Na época não tinha. Era um sistema de 8. Né? Exatamente. E aí ele era o freio, porque quando aquela marca chegasse nele, que a câmera já chegou 10 centímetros do chão. E se ele errasse, a câmera ia com tudo, né? Não, você imagina $1 milhão, $1 milhão, sei lá que dinheiro era na época, na nossa mão ali. Nossa. Bom, e tem uma outra história que eu vou contar dentro disso aí, que também é bom para dar risada. E a Mara comentou rapidinho, não acertar ninguém é um dos objetivos, Imagina, ainda tem isso, né? Quer dizer, não podia quebrar a câmera e, obviamente, tinha pessoas embaixo, né? Você imagina você terminar o set de filmagem com bolinhas brancas aqui do lado da boca, que você teve a tua adrenalina saindo pelos poros, né? Porque é não, gosto de fígado na boca. O teu veio aqui, né? Porque era uma responsabilidade. Aí, beleza. Quando eu olho do lado, tá o maquinista mexendo com as garotinhas, umas figurantes. Eu larguei tudo, já tinha gritado ação, eu larguei tudo, eu dei uma chamada que eu acho que ele leva para a vida toda essa chamada, entendeu? Eu chamei ele igual o Capitão Nascimento, chamei ele moleque, você é moleque. Você não está entendendo a responsabilidade. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Aí rodou várias e várias vezes. Tem um momento que a Carla Camurati me pergunta, essa câmera não vai cair não, né, Voodoo? Eu falei, olha, é um bom momento da gente discutir aquelas horas extras que está atrasado. Tem que ter um pouco de humor negro, né? Senão a coisa... Aí pronto, jogamos e graças a Deus foi tudo perfeito, funcionou, trocou lentes, né? E vai, troca a lente. E eu falei, gente, vocês falaram que só ia rodar 4 vezes, ou dou 20 vezes, né? Troca lente, molda, não sei o quê. Que a freira embaixo não estava olhando direito, e foi aí rodou e ficou. E no filme, no Carro da Murata, também tem um momento. Olha só a função do maquinista, que muitas vezes não tem o dublê, não tem o cara que cuida de ancoragem, de ator, então isso cai na mão do maquinista. O maquinista é um guardião também Imagina uma mãe entregar o seu filho de 4 anos na sua mão e falar, olha, e aí esse moleque tinha que descer, se não me engano, de um 3º andar por fora, que ele fugia do orfanato, um negócio assim. Que filme a gente está falando, Oi? Qual filme a gente está falando agora? Copacabana. Continua Copacabana. Nossa. Exatamente. E aí eu tive que criar, junto com a figurinista, criamos um macacãozinho para ele, que ele botava por baixo da roupa, né? Sobre a minha orientação, criamos um sistema de cabos de aço que vinha por aqui, e eu tinha que descer ele por fora. E para me convencer o moleque que ele ia descer tranquilo, numa boa, só sei que o moleque chegou um momento que ele queria fazer aquilo, eu acho que ele virou alpinista, virou alguma coisa pela vida aí, porque naquele momento ele tremia, ele falou, tio, eu não vou cair. Eu falei, não, você está na minha mão, pode ter certeza. Olha só, a vida de uma criança na tua mão e todo mundo, né, você garantir que nada iria acontecer. E aí ele desceu também nesse momento do Copacabana, e aí, voltando a falar da câmera, né? A câmera era de um cara de São Paulo muito rígido. E depois ele viu o filme e falou, cara, como é que foi feito isso? Eu falei, não, o maquinista que estava lá jogou tua câmera nessa altura. Você sabe que muitas vezes ele ia mandar a câmera para o Rio de Janeiro, porque alugava em São Paulo, ele queria saber o nome do maquinista que estava no set. Se eu tivesse, eu acho que ele não mandava a câmera, entendeu? Ele ficou meio travado, não, pô, esse cara toda hora vai querer jogar minha câmera, não sei o quê. Mas essa é uma das histórias engraçadas, que ele ficou com medo. Tipo assim, cara, como é que ele joga uma câmera minha,
literalmente numa altura de 20 metros, e aí? Né? Mas, enfim, essa, né, tem que ter responsabilidade e segurança, né? Que tudo o que o maquinista faz é baseado em segurança. Assim, muitas vezes eu digo o seguinte, muitas vezes eu digo, não dá. Quando eu falo que não dá, não adianta insistir. Porque se o maquinista que está no teu set falar para você, olha, ali tem risco mesmo, não arrisca, porque pode acontecer alguma coisa que não vai ser muito agradável, entendeu? Legal, isso é importante, né? Vindo também da pessoa que jogou a câmera de uma igreja e nada aconteceu, deu tudo certo, o cara vai falar, não, realmente não dá. Não vai dar Não, pra por isso que eu falo, você tem que escutar, você olha para o lado, pergunta para o teu maquinista, fala, dá para fazer? Se ele falar, dá para fazer, você pode acreditar. Porque o maquinista é um ser diferenciado, eu falei, entendeu? O maquinista é responsável pela segurança de pessoas e de equipamento no set, entendeu? Ninguém bota um refletor de pendurado e o ator vai ficar embaixo, um ator aí, né, que ganha Oscar, sem ter o aval do maquinista que foi lá, que segurou aquele refletor, que já vi várias coisas acontecer no set, porque o maquinista não estava, alguém foi lá e fez e aí caiu. Você imagina um bandó quando cai na cabeça de alguém dentro de um estúdio. Um bandó é um elemento que fica na frente do refletor, entendeu? Então o maquinista que vai dar olha, ali tá ruim, amarra mais, enfim. Prende mais, é assim que funciona, entendeu? Mas aí também o maquinista tem alguma relação também com movimentação? Porque você fez o filme do Chico Xavier, que tem uma cena que acontece de um acidente de avião, né? Que o Chico Xavier entra no avião e começa Não, uma turbulência. É uma turbulência que o Chico tinha medo de andar de avião, né? Tem uma cena que ele fala que o anjo, o espírito que acompanha ele pela vida dele toda, né? Que tem uma cena até engraçada. E eu estava no set, foi em Paulínia, eu tô vendo, a gente filmou em Paulínia, né? E eu tô vendo o nosso produtor, o Júlio Shoa, grande figura, grande amigo, no set, andando para lá e para cá, meio preocupado, cabeça baixa, porque o set de filmagem vira assim uma família, todo mundo olha e entende quando o cara, pô, fulano hoje está com a cabeça baixa, o que aconteceu e tal. Então você fica bem preocupado, você vira é uma família, um set de filmagem realmente é uma família. Quando termina um longa-metragem, as pessoas ficam até tristes, porque é um convívio diário, né? A gente sai para se divertir, volta, é uma família, né? É uma família mesmo. Aqui está me corrigindo, o anjo é Emanuel, verdade, Emanuel, desculpa. É Emanuel, exatamente. Verdade. E aí eu tô vendo o Júlio Shoa naquele, sabe, que o Júlio Shoa, se você não conhece, o dia que você conhecer, você vai amar o cara, o cara é muito alto astral. O Júlio Shoa chega, oba, oba, viva, viva, bom dia para todos, galera, sabe, você fica assim, onde vem tanta alegria nesse cara? E eu tô vendo ele cabeça baixa, ele andando para lá e para cá, cheguei e falei, e aí, chefe, o que está acontecendo? Ele, cara, estou com um problema. Eu tenho que fazer uma traquitana que vai me custar muito caro. Eu não sei como, sabe, resolver isso. E os caras estão me cobrando uma fortuna. Eu falei, qual que é? Ele falou, o efeito de uma turbulência de um avião. Eu olhei para ele e falei, eu faço. Ele olhou para mim e faz. Eu falei, faço. E eu falei, só que eu preciso de ficar fora uns 2 dias, que a gente estava em Paulínia, essa cena seria rodada no Rio. Eu falei, eu tenho que ir no Rio para me preparar algumas coisas, deixar alguém lá já adiantando, para quando a gente chegar no Rio, que a gente ia filmar no Herbert Richard, que acabou, que fechou há pouco tempo. Tijuca, né? Na Tijuca. E ele falou, não, eu vou falar com o Daniel Filho, que você precisa, que você vai construir a traquitana. O Daniel Filho confiava muito em mim. Né? Confiava e confia, né? Porque ainda não morremos, né? E aí ele foi e falou para o Daniel Filho. Daniel Filho olhou assim, então tá, vai então, né? O jeito dele. Pô, mas você tem que ir mesmo? Eu falei, tem que ir, você não precisa. Aí explicou para ele me liberou do set. E eu vim no Rio para resolver a compra de algumas coisas que eu precisava.
Voltando para São Paulo, resolvi, aí embarquei no avião, no Santos Dumont, para São Paulo. E aí estava sem teto São Paulo, estava uma nuvem de chuva absurda. Só sei dizer que, em um dado momento, antes de chegar em Campinas, o avião começou uma turbulência absurda. Uma turbulência assim, que aí você mede o grau que está essa turbulência olhando para a equipe de bordo, né? Tinha uma aeromoça que ela fez o sinal da cruz. Eu falei, putz, Bilo, o negócio tá feia a coisa. Sério mesmo. Eu falei, cara, assim o povo que voa 50 horas, né, tá fazendo o sinal da cruz, então. Aí eu falei, cara, mas eu tenho que construir uma traquitana desse jeito, nesses moldes, eu tenho que dar esse efeito. Aí eu tinha uma cadeira vazia no fundo do avião, e eu saí dali, sentei naquela cadeira e fiquei olhando para o avião. O avião parece que torcia, um negócio assim, muito estranho, mala caía, e o avião teve que ir, me parece, até o Paraná para voltar para Campinas, né, onde que eu descia, para ir para Paulínia. Eu falei, eu tenho que criar esse efeito. E foi exatamente isso. Experimento real ali do que eu acho que ali o Chico, né, o espírito do Chico falou, olha, eu vou te dar a oportunidade de você fazer uma coisa bacana. E foi espiritualmente, ele entrou ali naquele momento e quando parou tudo, eu falei, cara, é isso, eu tenho que dar esse efeito. Aí, chegando no Rio, criei uma plataforma gigantesca, eu acho que 8 por 7 de largura. Aí eu tive que fazer umas molas de garrote, desses garrotes que as pessoas tomam injeção, né? Mas umas molas enormes, para aguentar tipo 6 toneladas de peso, entendeu? Então são vários, você vai enrolando ela, ela ficou mais ou menos de diâmetro, uns 60 centímetros de diâmetro, cada elo, assim, eu pendurei aquela plataforma em cima disso, aí eu chamei o Daniel Filho para fazer o teste, ele estava no outro estúdio, eu chamei ele para fazer o teste. Falei, Daniel, se por gentileza, o senhor pode ir no outro estúdio para ver a traquitana e tal. E aí já ia um montão de gente junto, ele falou, não, é só eu que vou, o Voodoo me chamou. Aí entramos nós, eu, ele, mais o produtor, o Júlio, acho que o Júlio não chegou aí não. Entramos no estúdio, eu botei ele em cima dessa traquitana. Só para comentar, o Júlio, o Showa, que é o produtor desse filme, ele tá aqui, o Júlio Showa. Tá interagindo, você tá vendo ele aí, né? Aí botei ele em cima da traquitana, eu falei, tudo bem, seu Daniel? Então, beleza, ele sentou, porque criaram o corpo do avião ali, com guarda-volume, com tudo certinho, né? A arte criou bacana ali. E eu botei ele em cima dessa traquitana. Eu falei, seu Daniel, a gente vai começar devagarinho, como se fosse, e depois eu vou te dar o efeito que eu passei, né, na minha vinda para cá, do Rio para Campinas. Aí comecei devagarinho, um balancinho. Ele falou, pô, mas isso aqui tá muito fraco, Voodoo. Pô, eu falei, irmão, calma que a gente ainda não chegou na ventania ainda, vamos chegar até lá. Quando chegou o momento, eu falei, agora vai ser o momento realmente. Aí Aí a frase do Daniel falou assim, cara, se uma coisa dessa acontecesse comigo dentro de um avião, eu acho que eu não desceria, que eu morreria antes. É isso aí mesmo, Dudu, tá tudo certo, deixa eu descer daqui. Aí desceu, e aí foi, depois, né, o que tá na tela, todo mundo viu, né, que o efeito ficou muito bacana, né, os atores também colaboraram, né, teve uma interpretação bem bacana, né? E a câmera, como ela fica? A câmera fica fixa nesse momento, fora, né? Claro. A câmera meio que no ombro, né? Porque tem que ser uma câmera mais viva, né? Para ir fora dessa traquitana. Mas a câmera dava uma balançada também, entendeu? Legal. Para dar uma vivacidade na cena, entendeu? Então foi muito legal de fazer, foi muito. Tinha mais ou menos, eu acho que a traquitana ficou com umas 5 toneladas de peso, entendeu? Mas a gente balançava ela com uma mão aqui, ó, um negócio assim.
né? Ficavam pessoas fora, então, balançando. Uma pessoa só fazia o movimento de todo o balanço da traquitana, acho que tinha umas 20 pessoas em cima da traquitana, entendeu? Legal. Aí, Vudu, você está falando sobre a tractana, né? Então, assim, a gente já entendeu um pouco, né, como funciona, né, o maquinista, as responsabilidades no set, né? Agora, quais são, então, essas ferramentas que você usa? Claro, acredito que deva variar, né, de um filme para outro, depende das necessidades, né? Mas, de maneira geral, quais são as ferramentas que vocês mais usam? Olha, Nesse a trabalho? ferramenta do maquinista, na realidade, a maior ferramenta dele está aqui. Porque, cara, uma mala de maquinista, de primeiro tinha serrote, martelo, porque o maquinista tinha que entender de madeira, né? Que ele fazia tudo em madeira, né? Para você ter ideia, até um gripe de carro era feito com madeira, né? Para você nivelar um trilho, você usava madeira. Hoje em dia, não, hoje é tubos, algemas, etc, etc. Mas a mala do maquinista, né? A mala de ferramenta dele, mas está aqui. Porque ele usa elementos, ele usa ferramentas que muitas vezes ninguém tem. Fala, cara, aí ele fala, não, eu quero usar tal ferramenta para fazer essa traquitana. Então, não existe uma ferramenta exata, né? Na mala do maquinista, eu sei que o maquinista tem que ter um nível. Porque tudo que ele põe tem que estar nivelado. Tudo, tudo, tudo. Porque senão lá no cinema vai estar bem torto, né? Você vai ver assim e fala, pô, tem uma coisa... Então, o maquinista que se preza tem que ter um nível. Isso é fundamental. E o restante é as ferramentas naturais, né? Martelo, alicate, né? O Júlio está Jogo de comentando chave. gripe de voo e a Cris comentando voo do gripe. Hã? O Júlio está comentando gripe de voo e a Cris está comentando voo do gripe. Ah, é? Mas, mas, mas aí, dessas ferramentas, quais ferramentas normalmente você constrói, assim, né? Então, por exemplo, essa que você deu no Chico Xavier como exemplo, né? Essa tractana grande. Mas quais coisas você constrói, assim? Queria que você comentasse um pouco disso. Olha, construir, na realidade, quem vai me dar essa dimensão da construção é o diretor, que ele vai falar, eu preciso, por exemplo, no Espelho d'Água, né? Que foi um outro filme que eu criei, a Cris D'Amato estava lá, e ela é uma testemunha ocular, que mandaram para lá um cara, um engenheiro náutico, para construir uma balsa, um negócio que flutuasse, que ficasse no nível da água e nada. E quando chegou lá, parecia um portal para o futuro que o cara construiu, que não funcionava, entendeu? E aí eu tive que, naquele momento, falar, não, pode deixar que eu construo, entendeu? Então, assim, eu construí uma balsa gigantesca para navegar no Rio São Francisco. Então, você vê que o maquinista, ele usa de vários ofícios, né? Ele sendo maquinista, ele é um construtor náutico, ele é misto de engenheiro, ele o Valdir, né? Valdir, o mestre Valdir. Cara, o Valdir construía traveling por cima de árvores, né? Ele ia estruturando, e eu acho que Batalha do Guararapes, se não me engano, o Valdir construiu um carrinho, né? Pelas árvores. Ele, uso dessa árvore aqui, dessa aqui eu uso para quê? E bota os trilhos aí. E não tinha grua, não tinha estédio, não tinha drone. Então o maquinista... Entre um galho e outro, passava o trilho, perdão. Exatamente, exatamente. Então o cara vai estruturando, ele é um criador, ele é um engenheiro, né? Um engenheiro que ele desafia a lei da física, a lei da gravidade. O maquinista faz isso. Uhum. Então todo maquinista, eu preciso de filmar dentro d'água. O maquinista vai te dar condições de filmar dentro da água. E eu preciso eu preciso de criar uma traquitana aqui nessa montanha, porque o maquinista vai te... eu quero fazer um carrinho, o contrário, né? Com um carrinho numa descida, numa escadaria. O maquinista vai fazer isso, entendeu? Então o maquinista é um cara que está ali no teu lado, que você pode falar assim, eu quero filmar, eu quero botar o ator de cabeça para baixo. Beleza, no Super Xuxa, conta baixa astral, tem um efeito que o Nilo maquinista, que eu vi o Nilo criar,
que a Xuxa passa por dentro de uma televisão, entendeu? E aí, como é que é isso? Né? Então, não, bota a televisão no teto, vou filmar ao contrário, e a Xuxa faz a menção, quando ela estica os braços, tem 2 maquinistas que vai puxar ela, entendeu? Ela entra por dentro da televisão, 2 maquinistas puxam. Que legal. Entendeu? Entendi. Como é que você chega a um resultado desse? Não, a cabeça do maquinista. Como eu falei, o maquinista é um ser diferenciado, ele pensa rápido, entendeu? Cheguei no local. Na hora, Bodu, assim, fico dúvida. Apareceu essa demanda, isso na hora ali você cria ou tem um tempo na pré-produção? Não, tem coisas que é muito bem elaborada, né? Tem coisas que você leva um tempo, você vai para reuniões, o diretor fala, eu quero filmar desse jeito, entendeu? Aí olha, diretor, você pode usar. A gente fez um filme, não vou lembrar o nome, que eu usei uma câmera de ar como se fosse um cavalo, entendeu? Como se fosse o quê, perdão? Como se fosse... Você falou, eu usei uma câmera como se fosse... Uma câmera de ar de trator, né? Uma câmera de ar de trator como se fosse um cavalo. E aí na reunião o diretor falou, não, que eu quero dar uns close no ator aqui, que ele vai ter umas falas muito importantes. Então eu falei, você põe uma cela em cima de uma picape, né, em cima de uma câmera de ar, põe essa cela, você vai ter o plano da cela com o ator, e ele vai fazer um movimento com as pernas, e você vai ter os outros cavalos correndo na lateral com ele. E, sabe, parece simples, né? Mas você resolve um problema grave, né? Que, como é que o cara vai usar? Não, então usou uma picape, né? Eu lembro que foi uma picape, uma câmera de ar cheia de trator, né? E botou a cela, o cara sentou e ele fazia os movimentos com as pernas, né? Ele que fazia movimento como se ele estivesse cavalgando, né? Cavalgando e falando, e os outros caras correndo do lado a cavalo, e ficou perfeito, entendeu? Uhum. E aí depois você fala, cara, como é que foi feito aquele close do cara ali de boca, não sei o que, né, no cara, como é que é aquilo? Porque é impossível, quase impossível você fazer um plano desse. Hoje você faz, né? Digitalmente não tem como você fechar, né? Se está aberto, você fecha lá. Mas na época não tinha, né? Então a gente criava na hora. Legal. Né? Eu sou da época que... Desculpa, a Gisele Continuista, tá, que também participou aqui com a gente, está comentando. Eu acho o trabalho do maquinista sensacional. Me flagro hipnotizada, só prestando atenção no que eles conseguem fazer. É um engenheiro artesão artista. Acho essa definição ótima. Obrigado, olha... Olha que coisa, os maquinistas que estão vendo, valorize bem essa profissão, porque não pode deixar acabar, entendeu? Uhum. Eu fiquei 10 anos para virar chefe de maquinária, 10 anos como primeiro assistente, entendeu? Então você aprende todos os caminhos, depois dali você desenvolve o teu ofício, entendeu? Mas, Dudu, de onde vem, você está falando dessas soluções, né? De onde vem essa criatividade, né, para resolver? Eu acho que vem do alto, vem de Deus, entendeu? Porque tem coisas que eu fico assim, tem vezes que eu chego em casa, os meus meninos trabalham comigo, eu tenho 2 filhos, tem um que me acompanha há muito tempo, entendeu? Que é o Wallace, ele tem mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos, e tem um Fabiano que está aí uns 8, 7 anos também. Tem vezes que eles no carro, eles falam, pai, como é que você chegou àquela conclusão? Eu falei, cara, na boa, não sei. Porque tem vezes que você não sabe. Tem vezes que você não sabe se vai dar certo. Uhum. Você acredita que vai dar certo, mas você não tem a certeza que vai dar certo. Porque, sabe, eu fiz uma coisa de um cable can, né? Eu fiz um cable can, que é um cabo de aço, de mais ou menos 100 metros, numa floresta, que eu botei o câmera, né, de câmera na mão, botei ele com um baudrier, com uma espécie de uma roldana, né, um carrinho, né, que pegava nesse cabo de aço e era indicida, né? E ele era assim, começava numa parte mais alta e terminava na parte mais baixa. E muita gente correndo embaixo, né? Correndo embaixo, que era uma espécie de uma fuga, e o cara com câmera na mão, e eu estiquei um cabo de aço
de uma árvore gigantesca para uma outra árvore e botei esse cabra nessa cadeirinha todo com segurança, direitinho, e ele ali, e sabe, duas cordas, uma de um ponto e a outra de outro ponto, que uma era freio e a outra era tração. Entendeu? Qual era o plano? Qual era o objetivo desse plano? Era pegar essa... Era porque as pessoas estavam correndo dentro da floresta e não dava para usar stead, não dava para usar drone, entendeu? Porque o drone te facilita muitas vezes, mas tem planos que realmente não dá. Né? Com drone ou com stead, não tinha como, era humanamente fazer câmera na mão, entendeu? Porque câmera na mão se resolve muitos planos. Mas esse foi resolvido com cable cam, que existe, no cinema americano existe. Mas aqui no Brasil, eu acho que poucas pessoas fizeram. E eu falei, cara, se eles lá, eles sabem por que a gente não pode fazer. Aí o diretor falou, então tá, vamos fazer. Quanto tempo? Eu falei, eu preciso de um dia para poder montar o cabo de aço, entendeu? Aí montei um cabo de aço, aí fiz um teste com um dos meus assistentes, que eles viram a cobaia, né? Eu falo, é com vocês mesmo. Tá com seguro em dia, tá tudo certo, então bora. E aí bota eles com toda a segurança, com o capacete, baudelier, com a cadeirinha, essa uma espécie de um rodízio que vai num cabo de aço preso, e aí uma corda lá para puxar ele e a outra para frear, entendeu? Então a gente tem um controle de velocidade, aonde que, porra, tá acontecendo a movimentação aqui, a gente para ele aonde que queira. Ele tá, vamos dizer, a 10 metros do chão, né? E isso assim, essa árvore, não, aqui não dá para passar porque tem aquela árvore ali. Não, olha, quando chegar aqui, a gente vai ter que puxar a corda um pouquinho para cá, para o cara passar. E tudo acontecendo ali, entendeu? Nossa. A parte da aqui. Cada solução é maravilhosa que a outra. É muito legal ver como se soluciona os desejos. Adoro ver as engenharias. Imagina, a Paty deve ter visto muito. Não, pois é. Tem no filme do Chico, foi no filme do Chico também, que tem uma solução que eu usei a própria linha do trem para poder fazer uma traquitana que andava na linha do trem, que é um momento lá que o menino... é o ponto de vista da máquina, do trem, que vai para atropelar ele passa por dentro de uma fenda, né? Ele escapole pelaquela fenda e o trem passa. Então, teria que fazer o ponto de vista da máquina chegando nele, entendeu? A gente tem essa foto no nosso story, para quem quiser ver, tá no nosso stories hoje, essa foto dessa traquitana que você construiu. Pois é, essa traquitana foi parar nos Estados Unidos, num site de traquitanas, de maquinistas, entendeu? Grip alguma coisa aí que eu agora não me lembro. Grip Zwigs, uma coisa dessa. Então foi parar lá, né? Foi parar lá nesse site, né? Que é só de traquitanas. Então, você cria, aí o diretor fala assim, pô, eu precisava dessa cena. Aí eu falei, beleza, você vai ter, né? Só me dá um tempo. Agora, o que temos no caminhão? Fulano, tem isso, pega isso, e você monta na hora, entendeu? Vamos ter um caminhão do maquinista. Outra coisa, eu já fui chamado até de professor Pardal. Não sei se vocês... Sim, claro. Porque, cara, o maquinista pronto, a definição do maquinista é um professor Pardal, né? Para os mais novos, de repente, nunca viu, né? Que é um personagem do Walt Disney, que ele cria várias geringonças, né? Várias coisas que resolve o dia a dia dele. E o dia a dia do maquinista é resolvido assim, né? Num set... E eu prefiro um set que me dê trabalho, né, de criação, porque tem set que movimento não é fácil também, né? Muitas pessoas pensam, o cara só empurra o carrinho. Não é empurrar carrinho. Porque existe uma coisa que você tem que ter. O maquinista, ele é forte igual um Sansão, e é suave como um cara que opera o teu olho, entendeu? Porque é uma sutileza, tem movimentos que é absurdamente... Porque você sai você empurra 500 quilos, vamos dizer assim, um ser humano normal para deslocar 500 quilos,
e ganhar velocidade e você parar numa precisão. É um negócio que eu falo assim, como o maquinista consegue ter força e sutileza ao mesmo tempo. Porque tem Legal, movimentos Dudu. que... Eu vou te interromper rapidinho. A gente vai precisar encerrar a live para a gente poder salvar na página. A gente volta com você agora, num segundo momento. A gente tem até uma pergunta, Cris, que eu vi aqui sua. Eu vou fazer para ele agora no retorno, tá bom? Então voltem, daqui 2 minutos a gente está de volta, pessoal. Vamos continuar com o Dudu. Até breve, até mais. Até breve, então.